Bom dia, meus amigos. Ritinha Luz na área, brilhou. E como é que foram de feriado? Contem aí. Podem me contar. O meu foi ótimo. Gente, olha só. Vamos falar de uma coisa que eu acho que muita gente conhece essa frase, né? Pelo amor ou pela dor? E aí? Tu busca a palavra, tu começa a rezar pelo amor ou pela dor? Pois é, tem muita gente que me reclama, que diz que não consegue encontrar paz, que tá depressivo, ou que tá com problemas financeiros, familiares e etc, 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 etc. Cada um com seus problemas, né? E aí eu pergunto, tu vai esperar que seja pelo amor ou pela dor? Porque é engraçado, né? Quando a gente tem uma dor, a gente vai no médico para tentar descobrir qual é o problema, né? É isso que a gente faz, geralmente, né? Fora os homens que fogem um pouquinho dos médicos. A gente vai no médico, né? Ou se a gente se corta, a gente vai ali, passa um remedinho, uma pomadinha, a gente resolve, né? E os problemas, como é que tu resolve? Tu espera chegar a dor? Pois é, gente, a gente tem a opção de ser pelo amor, tá? Mas é muito difícil que a gente faça as coisas pelo amor. Como é que seria pelo amor? É quando a gente descobre que a gente precisa um pouco mais de vida, um pouco mais de verdade, um pouco mais de caminho, né? Um pouco mais de rota. Como eu repito, mais uma vez, a vida é movimento. Quando a gente precisa entender o porquê dessa nossa caminhada aqui. Isso é pelo amor, tá? Pela dor, é quando a gente entra no fundo do poço, quando a gente entra realmente no buraco, quando a gente fica sem grana, quando a gente fica triste, quando a gente chora muito, quando a gente vê que parece que não vai ter saída. Aí a gente tá na dor. Quando a gente tá na dor, né? Aí a gente começa a tentar buscar ajuda. Só que existem casos das pessoas que nem assim buscam ajuda. Elas ficam realmente no fundo do poço. E aí o que acontece? Só existe uma forma, né? Porque assim, ó, o nosso Pai maior, ele é misericordioso, tá? Ele tá sempre querendo nos dar uma chance. Vocês já ouviram aquela parábola do trabalhador da última hora, os trabalhadores? Pois é. Na verdade, não importa o tempo que tu vai pedir ajuda, tu sempre vai ser ajudado, porque a misericórdia dele é infinita, né? É que nem um pai, uma mãe nossa, né? O filho pode errar 1000 vezes, a mãe sempre vai dar um jeitinho, vai reclamar, vai fazer de tudo, mas na hora ela vai te botar no colo e vai te dar aquele colo. E o pai lá de cima é a mesma coisa. Então não importa o tempo que tu resolver, que tu quer melhorar, que tu quer mudar, ou que tu quer sair desse fundo desse poço, né? Tem muita gente que tem dificuldade de pedir ajuda. Eu sempre fui uma, né? Hoje eu já entendi que, na verdade, a gente precisa aprender a pedir ajuda quando a gente não tá bem, né? Então, meus amigos, esperar pela dor é um pouco mais difícil, né? E aí, quando tu não toma decisões para mudar isso, tu não pede ajuda, ou tu não começa a estudar a palavra, tu não começa a buscar o caminho da verdade, o que acontece? Pela misericórdia do Pai, ele dá uns empurrões. Ele começa a te dar uns empurrões para tipo assim, ó, oi, tu tá vendo? Tu tá parado nesse buraco, eu preciso que tu saia. Ele te dá umas puxadas. E essas puxadas doem mais do que a gente imagina. Porque a gente ficou ali parado. E como eu digo que a vida é movimento, o Pai Maior, ele quer que tu te movimente, né? Quando a gente fala que a gente tem que ter resiliência, é justamente entender que o momento mais difícil a gente vai passar, mas a gente não pode ficar parado. A gente tem que esperar as coisas acontecerem de verdade, porque ele que sabe o tempo certo. Mas esperar é se movimentando, não é ficando parado, chorando, trancado num quarto, ou achando que vai falir, ou querendo morrer. Isso nada vai resolver. Até por sinal, falando em morrer, um dia eu vou falar sobre suicídio. Isso é uma coisa bem grave que se fala e bem sério e importante, viu, gente? Tem que se ligar nisso aí.
Aí eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que o Evangelho fala sobre isso. Mas falando sobre a dor, então assim, ó, se tu não tá afim de te movimentar, não te preocupa, porque o Pai vai dar um jeito de te movimentar. E aí vai ser pela dor um pouco maior. Então, gente, qual é o meu conselho? Comecem a lutar para dar um passo agora. Não espera a dor chegar tão forte. Não espera vir a doença. Porque muitas vezes a dor é tão forte de alguns sentimentos, de algumas coisas que acontecem na vida de vocês, que acaba somatizando e se torna doença. E aí a doença tem que ser curada por médico, só que muitas vezes a doença é uma doença grave. Por quê? É tanto acúmulo de energia, é tanto acúmulo que não foi movimentado que vira doença. Vou só contar bem rapidinho um fato para vocês. Em 2014, eu tive nódulos nos seios, eu tive nódulo no fígado e cistos no ovário. Tudo isso de uma dor que eu carreguei, de uma tristeza, e aquilo ali somatizou no meu corpo. Só que eu resolvi brigar, né? Como eu sou uma revoltada por natureza, eu resolvi brigar com isso e passei a tratar com medicina alternativa, né? E com a melhora da minha imunidade, da minha vida, da minha alegria, da minha disposição, exercício físico, meditação e yoga. Foi aí que eu comecei todo o meu processo de mudança daquela época. Só para contar para vocês, quando eu fui fazer a biópsia, eles já não existiam mais, tá? Só que eu peguei isso no início, tá? Então, não vai deixar isso piorar e se tornar realmente uma doença que aí só realmente fazendo cirurgia. Então, gente, muitas das nossas doenças têm a ver com as coisas que a gente guarda, com aquilo que a gente não fala, com aquilo que a gente mente, com aquilo que a gente sofre, com aquilo que a gente não expõe para Deus. Não quer expor para as pessoas? Expõe para Deus. Ele tá aí, ele é misericordioso, ele vai te botar no colo, vai te dar uma mãozinha na cabeça e vai te dizer, filha, segue aquele caminho. Mas não, a gente é implicante e vai dizer, não, eu quero pelo outro. Não, vai pelo caminho. Sabe como é que tu sabe qual é o caminho certo? É o caminho que te traz paz. Porque tudo aquilo que te traz estresse não é de Deus. Sinto muito. Porque desde o início, ele sempre falou, eu vim trazer a guerra e não a paz. Mas a guerra é só para dar essa virada de chave na tua vida. E aí sim, trazendo a guerra na tua vida, essa modificação, essa mudança, é que tu encontra paz. Então, tudo que é de Deus tem paz. Pensa bem nisso. Se isso que tu tá vivendo tá te trazendo paz, não tá, então não é de Deus. E se não é de Deus, pede ajuda para Ele, que Ele vai te abrir os teus olhos. Os olhos, ouvidos, a boca, muita coisa tu tem que botar para fora. Ok, meus amigos? E quem precisar conversar comigo, já sabe, inbox ou então o linkzinho na bio. E uma ótima semana, um pouquinho mais curta, né? Mas uma ótima semana para vocês e com muito amor. Tentem fugir de ir aprender pela dor. É muito mais difícil. Mas se tu quer passar pela dificuldade, ok. Igual eu tô aqui para conversar contigo, tá bom? E tia Luz, mensageira da luz, e um beijo meu.